Boa noite a todos vocês, principalmente os que estão em casa nos assistindo. Estamos iniciando novamente um programa, uma série de domingos especiais. O palestrante é nosso pastor, nosso querido pastor José Garcia, que faz aqui da igreja de Vila São Jerônimo, em Gravataí. Convido vocês a louvarem conosco nesse momento tão especial e nos colocarmos nas mãos de Deus. Em tuas mãos, quero, ó Deus, te colocar em tuas mãos. Vem mostrar-me, ó Senhor, teu carinho e teu amor. Meus temores vou depor em tuas mãos, em tuas mãos, em tuas mãos. Quero, ó Deus, me colocar em tuas mãos. Essa é minha oração, ter a vida em tuas mãos. Toma, pois, meu coração em tuas mãos. Que tempo já faz que falaste com Deus, contando os segredos da alma. Que tempo já faz que oraste ao Senhor e de joelhos ouviste minha voz. Que tempo já faz que não andas com Deus, deixando guiar tua vida. Teu amigo quer ser, quer dar-te poder. Tu precisas sentir seu amor. Que tempo já faz que ajoelhaste a sós e oraste ao teu Deus lá do céu. Que tempo já faz que o teu coração se apega aos pecados teus. Que tempo já faz que não falas de Deus, pregando a mensagem do Mestre. Teu amigo quer ser, quer dar-te poder, implantar seu amor em teu ser. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém.
Nós queremos dar o nosso boa noite a todos os irmãos e amigos que estão nos assistindo e convidar neste momento os irmãos que puderem, amigos, se curvarem à nossa fronte para termos uma palavra de oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, nosso querido Criador. Obrigado pelas bênçãos desse dia, pelo dom da vida, por estarmos aqui, Senhor, nos reunindo, transmitindo, Senhor, a tua palavra. Senhor Deus, te convidamos, através do teu Santo Espírito, tu vem estar conosco, abençoando a pessoa do pastor que vai transmitir a tua mensagem a nós, Senhor. Abre a nossa mente, o nosso coração, para que venhamos entender. Queremos te pedir uma bênção especial sobre todos os nossos amigos e irmãos que estão nos assistindo, a nós aqui também, e te pedir, Senhor, o perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Olá, amigos e amigas. É muito bom estarmos juntos para estudarmos a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Desejo que a paz do Senhor e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em tua vida, em teu coração, e que a bênção do céu repouse sobre a vossa família e a vossa caminhada cristã. Nessa noite temos alegria, aqui diretamente de nossa igreja, de Vila São Jerônimo, bairro de Gravataí, Rio Grande do Sul, podermos chegar até você para trazer uma mensagem de fé e esperança da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Nossos domingos especiais, cujo título do tema é Antídotos para o tempo do fim. E nessa noite, de uma forma especial, queremos focalizar o tema que é antídoto contra as falsas religiões. Desde que entrou o pecado no mundo, nos deparamos com essa dicotomia entre o falso e o verdadeiro, entre a verdade e o erro, o bem e o mal. Deus, Ele tem, através da sua palavra, que é a Bíblia Sagrada, esse livro maravilhoso, que é a lâmpada para nossos pés, que é a luz para o nosso caminho. Deus, Ele tem delineado o caminho para nós andarmos, que nos conduz à felicidade já aqui neste mundo, muito embora de forma superficial, e muito mais quando Ele voltar e nos levar para o céu. Esse é o nosso lar, é o lugar que nos aguarda. Jesus está lá e Ele voltará a esta terra para nos levar para esse lar maravilhoso, onde Deus enxugará dos olhos todas as lágrimas, não vai existir mais enfermidade, nem dor, nem sofrimento e nem morte. Para isso, precisamos ter a nossa vida pautada e guiada pela Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Hoje existem milhares de religiões. Só na cidade de São Paulo, uma das maiores metrópoles do mundo, existem 40 mil religiões. Como saber qual é a igreja verdadeira? Como saber qual é a igreja que prega o caminho correto, que nos conduz ao céu, que nos traz esperança, que muda a nossa vida, que aponta para Jesus e que é pautada por uma síntese do Senhor através da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Deus inspirou os profetas para escreverem a Bíblia. E no livro de Apocalipse, no capítulo 12, no verso 17, Deus nos dá um vislumbre do caminho correto. Deus nos delineia o futuro. Deus nos fala de uma igreja, de um povo que tem princípios, que tem normas, que tem padrões elevados, que são diferentes do curso deste mundo, que caminha para o pecado, que oferece a perdição, a dor, o sofrimento e a morte. Apocalipse 12, 17 diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência. Quem? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Existe um dragão. Esse dragão, nosso inimigo, é Satanás. Mas esse dragão, esse inimigo, ele já foi derrotado na cruz do Calvário por Cristo Jesus, o nosso Salvador. Mas precisa ser vencido por mim e por você também. E nós sozinhos, nós não conseguimos vencê-lo. Mas com Jesus ao nosso lado, nós o derrotamos. Pelo poder da sua palavra, nós o dobramos diante dos nossos pés. Era assim que Jesus, ele enfrentava esse inimigo. E ele enfrentou face a face. Quando ele jejuou durante muitos dias, e depois ele estava lá no deserto, e ele foi tentado, ele foi desafiado, quando o inimigo falou para ele: se tu és o Filho de Deus, manda, ordena que essas pedras se tornem em pães.
ele podia fazer aquilo, mas ele não o fez para não ser mandado, para não dar ouvidos ao inimigo. E ele responde a esse inimigo, nos dando o exemplo como fazê-lo. E ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É assim que eu e você seremos vitoriosos, com a Bíblia na mão, com os joelhos no chão e o poder do Espírito Santo guiando a nossa vida. Seremos abençoados, nosso lar será unido, cheio de amor, e nós teremos esperança de saber que a nossa vida é uma passagem aqui neste mundo, mas que Jesus vai voltar e vai nos levar para o céu. Em Apocalipse, que nós vimos duas características da igreja verdadeira. Diz que são aqueles que guardam os mandamentos de Deus, que está lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, onde Deus descreve dizendo: o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Esse mundo oferece muitos deuses, deuses passageiros, que levam à perdição. Não esqueça que o sábio Salomão escreveu dizendo que há caminhos que aos seres humanos parecem ser caminhos de paz, de alegria, de felicidade, mas no final são caminhos de morte, e a maioria dos caminhos que esse mundo oferece levam a esta perdição. É por isso que nós vemos tantas pessoas afundadas no pecado e caminhando nessa direção, quando dão ouvidos ao inimigo que empurra para as baladas da vida, para os vícios, para a bebida, para o cigarro, para as drogas, para as coisas que destroem a vida. Ele que causa desavença dentro do lar, mas Jesus, ele veio a este mundo. Jesus, ele enviou o Espírito Santo, e hoje ele nos traz paz, alegria e felicidade, se nós aceitarmos, se nós quisermos estudarmos a sua palavra e seguirmos o seu caminho. Não tenha outros deuses, a não ser o Deus verdadeiro, guiando a sua vida. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. Não devemos adorar imagens, adorar somente a Deus. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E o quarto mandamento, um dos fundamentais, que é pisado por terra. Muitos guardam 9 mandamentos, mas se esquecem desse, que é fundamental. E a Bíblia diz no livro de Tiago que se nós guardarmos todos os mandamentos e tropeçarmos em um só, anulamos a todos os demais. Esse quarto mandamento, Deus, ele começa dizendo, como que já colocando que os seres humanos iriam se esquecer. E ele diz: lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor. Não é apenas um dia de descanso, claro que descansamos, é deleitoso, é maravilhoso. Vimos a igreja, fazemos o trabalho missionário, fazemos o bem, mas também um dia de adoração. É o único mandamento que aponta para Deus como Criador de todas as coisas, doador da vida, mantenedor do universo, aquele que nos ama, que era, que é e que um dia há de vir para nos buscar e nos levar para o lar celestial. Quando nós guardamos esses 4 primeiros mandamentos, nós estamos amando a Deus acima de todas as coisas. E tem os outros 6, que tem a ver com o amor ao próximo, nosso relacionamento em sociedade, na família e com as pessoas que nos cercam. E aí vem o 5º mandamento, tão importante, com uma promessa dizendo: honra o teu pai e tua mãe, para que se prolongue na terra os dias que o Senhor teu Deus te dá. 6º mandamento, não matarás. E não matar não é só apenas pegar uma arma e matar outra pessoa. Não matar é você não se destruir com a má alimentação, com os vícios, uma postura, com um estilo de vida inadequado. Não adulterarás. A traição, o adultério, o esposo tem que ser fiel à esposa, a esposa fiel ao esposo. Isso é o que Deus espera na família hoje, um relacionamento sadio, equilibrado, respeitoso e feliz. Não furtarás, não dirás falso testemunho, e não cobiçarás. Completam o decálogo divino. Os outros 6 mandamentos, que quando nós observamos, nós estamos amando o nosso próximo como a nós mesmos. São mandamentos que nós, por nós mesmos, não podemos guardá-los, mas com a ajuda de Deus e a graça de Jesus nós praticamos. Os mandamentos, eles não salvam, mas eles atestam que nós estamos salvos.
Nós não anulamos a lei pela fé e pela graça, antes nós confirmamos. A salvação é pela graça, mas quando eu aceito essa graça, eu aceito também o estilo de vida que Deus estabeleceu, que é a guarda dos mandamentos, pois Ele disse em sua palavra: se me amardes, guardareis os meus mandamentos não são penosos, não guardamos os mandamentos para nos salvar, nós guardamos porque estamos salvos. Os mandamentos são uma cerca protetória da nossa vida e o preparo do nosso caráter para o encontro maravilhoso com Cristo Jesus. A igreja verdadeira, ela deve pregar e viver a guarda dos mandamentos. É por isso que esta igreja que eu pertenço, por convicção maravilhosa, ela tem por nome, nós somos adventistas, nós aguardamos a segunda volta de Jesus. Adventista vem de advento, e adventista do 7º dia, porque nós guardamos o sábado, o selo de Deus. Quando Jesus voltar, Ele vai levar para o céu aqueles que têm o selo, aqueles que guardam os mandamentos de Deus, e diz aqui que tem também o testemunho de Jesus. E lá em Apocalipse, capítulo 19, e no verso 10, nos diz aqui o apóstolo João o seguinte, inspirado por Deus: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. João, ele vê um anjo que fala com ele, e ele vai se prostrar diante de seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faça isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, só Deus é digno de adoração, somente Ele que nós temos que adorar, confessar os nossos pecados, seguir, obedecer, amar, respeitar e adorar. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, o dom profético que se manifestaria na igreja no tempo do fim. Tenho a alegria de pertencer à igreja que tem essas duas características: guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Conclamo você a examinar a Bíblia, a examinar o caminho que você está seguindo. Se é uma igreja que tem orientado você a guardar o sábado como selo de Deus, a guardar todos os mandamentos, não para se salvar, mas porque está salvo, como forma de gratidão e movida pelo poder maravilhoso do Espírito Santo. A igreja verdadeira, ela tem que ter uma base da verdade. A Bíblia diz que: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a primeira base da verdade é Deus. Lá no livro de Jeremias, no capítulo 10 e no verso 10, nos fala a respeito dessa primeira coluna da verdade que nós temos que seguir e que a igreja tem que pregar no tempo do fim, no tempo que nós estamos vivendo. Diz aqui a Bíblia: mas o Senhor é verdadeiramente Deus, Ele é o Deus vivo, o Rei eterno, do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Deus é verdadeiramente Deus, é um Deus vivo, é nesse Deus que nós cremos, esse Deus que nos ampara, esse Deus que nos dá vida, esse Deus que mantém a nossa família, que nos dá força, saúde, nos dá fé e nos dá esperança. No livro de 1 João, no capítulo 5, no verso 6, nos fala que além de Deus, outra coluna da verdade é o Espírito Santo. E aqui nos fala o seguinte, a palavra de Deus: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Jesus foi batizado no Rio Jordão e Jesus deu o seu sangue na cruz para nos salvar, não somente com água, mas também com água e sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. O Espírito Santo, o representante, o consolador que está ao nosso lado, que nos guia a toda a verdade, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E eu creio nessa mensagem maravilhosa que Deus é um Deus vivo, que o Espírito Santo, Ele é a verdade e que nos guia a toda a verdade também. Outra base e coluna desta igreja, da igreja verdadeira, que guarda os mandamentos de Jesus, os mandamentos de Deus, é que aceita a Jesus como Salvador pessoal e Senhor da vida. Porque a Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 14, e no verso 6, Jesus, Ele fala ao meu, teu coração, dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Jesus é o caminho que leva para Deus. Jesus é a vida que procede de Deus. Jesus é a verdade que emana da mente e do coração de Deus. A igreja verdadeira é a igreja que aceita Deus como um Deus vivo.
A igreja verdadeira que é guiada pelo Espírito Santo, que é uma pessoa da Trindade, que fala a nossa mente e o nosso coração e nos convence do pecado. A igreja verdadeira é aquela igreja que segue a Jesus e os seus mandamentos, os princípios que ele deixou na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. E como quarta coluna da verdade, aqui no Evangelho de João, no capítulo 17 e no verso 17, na oração sacerdotal que Jesus realizou pelos discípulos e por todos nós que aqui estamos nessa noite em comunhão com Ele, Ele orou dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17, verso 17. A palavra de Deus é a verdade, ela que deve pautar a nossa vida. Não são pastores, reverendos, seja lá que líder religioso for. A nossa vida deve ser pautada por um assim do Senhor, seguirmos as orientações da palavra do Senhor. Um assim diz o Senhor: se não falarem desta maneira, é como disse Jesus, em vão me adoram, ensinando doutrinas e preceitos que são preceitos de homem. Nossa vida espiritual deve ser regida, direcionada e abençoada pela verdade que é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Portanto, irmãos queridos, Deus é a verdade, e o Espírito Santo é a verdade, Jesus, Ele é a verdade, e também a Bíblia Sagrada é a verdade também. Mas confirmando mais ainda, as características da igreja verdadeira que lemos no livro de Apocalipse, no Salmo 119, versículo 142, nós temos um dos pilares fundamentais da verdade, e a igreja que conduz ao céu deve seguir este pilar para ver Jesus e ir morar com Ele no lar celestial. 119 de Salmos, versículo 142, diz assim a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus: a tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei, a lei dos 10 mandamentos, é a própria verdade. Se você quer seguir a verdade, siga a Deus, seja orientado pelo Espírito Santo, ame a Jesus, guarde seus mandamentos, aceite a Bíblia como farol da tua vida e guarde a lei de Deus como princípios eternos que devem nortear a nossa vida neste mundo e nos separar para um dia nós morar com Jesus no lar celestial que Ele está preparando para nós. Eu costumo dizer que todas as religiões são boas, mas nem todas pregam a verdade completa. E sabe que nos diz o livro de Mateus, no capítulo 7, verso 21 em diante, diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, direcionado pela Bíblia, a palavra de Deus. No dia da volta de Cristo, muitos irão dizer: Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós fizemos muitos milagres, em teu nome nós expelimos demônios. Jesus vai olhar para eles e vai ver que eles não guardaram os mandamentos de Deus, não tinham o selo da Bíblia, a guarda do sábado e os demais mandamentos. E Deus vai dizer para eles: apartai-vos de mim, não vos conheço, apartai-vos de mim. Esse será o destino das pessoas que colocam desculpas, que procuram colocar que os mandamentos de Deus é só do Velho Testamento e não do Novo. Mas no Novo Testamento também está implícito os mandamentos de Deus, porque no livro de Apocalipse, no capítulo 14 e no verso 12, nos fala a respeito da característica dos salvos e daqueles que estarão em pé diante de Jesus para morar com Ele no céu. E aqui diz o seguinte, a palavra do Senhor: Cristo vai olhar para aqueles que estão fiéis a Ele e vai dizer: aqui está a perseverança dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Essas são as qualidades dos salvos. Você deve procurar uma igreja que segue esse caminho. A igreja não salva, quem salva é Jesus. Mas a igreja deve orientar, pregar, ensinar a verdade, os mandamentos de Deus, os princípios eternos que são úteis para a nossa vida aqui e a nossa vida futura no céu e na nova terra, onde viveremos para todo sempre ao lado de Cristo Jesus. Vivemos em um mundo muito atribulado, uma sociedade muito agitada. As grandes metrópoles têm crescido de forma extraordinária. Certa vez, um garoto no centro de uma grande cidade, de uma grande capital, ele soltou a mão do seu pai e ficou perdido em meio à multidão. Andava de um lado para outro e não conseguia encontrar o seu pai. De repente, um policial
ele viu aquele menino ali, desesperado, perdido, chorando, achegou-se para perto dele, começou a conversar e perguntou o seu nome, e ele respondeu. Perguntou o nome dos seus pais, e ele respondeu. Onde estão seus pais? E ele respondeu, eu me perdi do meu pai, eu não sei onde ele está. Qual é o seu endereço? Eu não lembro agora, mudamos há pouco tempo. O policial ficou ali sem poder fazer muita coisa por aquele garoto, a não ser segurar a sua mão. Mas de repente aquele garoto, ele olha para longe, e ele observa uma grande igreja, uma grande catedral, e em cima daquela igreja havia uma cruz. E ele sorri e olha para o policial e diz o seguinte, policial, se você me levar até aquela igreja, se você me levar até aquela cruz, eu saberei o caminho de volta para minha casa, eu poderei ir em segurança para encontrar com a minha família. Estimados amigos, estimados irmãos, a cruz de Cristo é o início da nossa caminhada que nos conduz ao céu. Ali é o início de uma caminhada que vai se concluir muito em breve, quando Cristo voltar para buscar os seus filhos, que eles são fiéis. O primeiro passo é aceitar a Jesus, e o segundo passo é seguir os seus ensinamentos. Jesus, ele faz um convite dizendo, dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. Nessa noite eu quero convidar você que está nos assistindo, a você tomar uma decisão de você orar e estudar a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, que é a verdade, e observar os princípios que Deus deixou em sua palavra, que são para o nosso bem e para o nosso futuro eterno. Nós vamos agora cantar um hino para finalizar a programação desta noite. E eu quero convidar você a colocar a sua vida, a sua família, a sua caminhada cristã nas mãos de Jesus. Tome a sua decisão de seguir a verdade fundamentada na Bíblia, pois em breve Jesus vai voltar e vai nos levar para o céu. No final desse hino, eu quero orar por você, por sua família, para que Deus te ilumine e te guarde, e você possa fazer o seu preparo para se encontrar com Jesus. É porque nele nós oramos, pedimos e agradecemos. Amém. Seu caminho quero sempre andar, suas palavras são a doce nova que nosso mestre veio anunciar. Dá-me a Bíblia, livro tão precioso, santa doutrina, fonte é de luz. São seus ensinos um sublime gozo, eles conduzem para o bom Jesus. Dá-me a Bíblia, dela eu preciso, pois do pecado há de me livrar. Suas palavras têm poder e alento, que minha alma podem renovar. Dá-me a Bíblia, livro tão precioso, santa doutrina, fonte é de luz. São seus ensinos um sublime gozo, eles conduzem para o bom Jesus. Dá-me a Bíblia, que meu guia seja, por toda a vida, meu caminho e luz. Seus bons ensinos sejam sempre o astro que me conduza para o pé da cruz. Dá-me a Bíblia, livro tão precioso, santa doutrina, fonte é de luz. São seus ensinos um sublime gozo, eles
nos conduzem para o bom Jesus. Amém. Que a Bíblia Sagrada seja o teu farol e que a bênção de Deus repouse sobre você e a vossa família, em nome de Jesus. Curve a sua fronte, então, pense em Deus. Vamos orar ao nosso Pai Celestial. Bondoso Deus, nosso querido Pai, muito obrigado pela bênção da vida, pelo perdão e a salvação que nós temos em Cristo Jesus. Muito obrigado porque nós temos a Bíblia, o farol, a bússola, que nos mostra o caminho que devemos andar. Muito obrigado pelo maior presente que o céu nos deu, a graça de Cristo, o seu sangue vertido na cruz, esse presente que nos assegura a salvação. Mas, Pai amado, sabemos também que o Senhor traçou o caminho para nós andarmos. Esse caminho envolve a observância dos mandamentos, dos preceitos e orientações que o Senhor deixou na Tua Palavra, que são para o nosso bem e o preparo do nosso caráter para a volta de Jesus. Ajuda-nos, bom Deus, a guardar os Teus mandamentos, para a Tua honra e Tua glória, o estilo de vida que o Senhor traçou para nós vivermos aqui neste mundo. Abençoe as nossas famílias, abençoa, bom Deus, as pessoas enfermas, abençoa, bom Deus, a pregação do Evangelho, as boas novas de esperança, que elas se espalhem em todo o mundo e que em breve possamos ver estas profecias cumpridas e Jesus voltando para nos levar para o céu. Aceita a nossa gratidão, Senhor, e o nosso coração, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo nos acompanhe, desde agora e para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Estimados amigos e amigas, queremos oferecer-lhes a oportunidade de estudarem a Bíblia de uma forma planejada e sistemática. O curso bíblico intitulado Ouvindo a Voz de Deus, fundamentado na Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Existe ele de forma digital ou também de forma material. Entre em contato conosco, teremos a alegria de enviar-lhes gratuitamente. Deus os abençoe e até o nosso próximo encontro, em nome do Senhor Jesus. Amém.